Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Último Reino, de Bernard Cornwell. Bom, esse livro ele estava na minha lista de livros para 2022, lá no nosso vídeo de retrospectiva, e esse daqui é o primeiro volume então dessa saga As Crônicas Saxônicas, que se eu não me engano agora o autor de fato já encerrou, né, essa saga e tem cerca de 13 livros, se eu não me engano. Então ainda tem muitos livros, né, dessa saga para eu trazer aqui para o canal. Bom, e nesse livro, o nosso protagonista é o Uhtred de Bebbanburg, ali na região da Nortúmbria, onde futuramente seria parte da Inglaterra. E nós acompanhamos o Uhtred quando ele ainda é uma criança. Mas é logo nesse período que alguns vikings resolvem saquear algumas regiões ali da Nortúmbria e eles acabam entrando em conflito com a família do Uhtred, o que acaba terminando então com a morte tanto do seu irmão quanto do seu pai, tornando ele então o legítimo herdeiro daquelas terras. Porém, ele acaba sendo capturado pelo viking Ragnar para servir então como um escravo, como um servo. E como nesse momento ele ainda é muito novo, né? Ele tem cerca de 10 anos ali quando ele é capturado, ele passa a crescer então junto desse povo nórdico e vai aos poucos ali assimilando os costumes e a cultura deles. O que vai fazer com que ele cresça com algumas dúvidas sobre de que lado, né, ele deveria seguir então. E eu acho que aqui é a principal razão de eu não ter gostado da série O Último Reino na primeira vez que eu fui assistir a série. Isso já tem alguns anos, mas eu lembro que eu tinha acabado de terminar de assistir ali toda a série, né, Vikings, que eu gostei bastante, eu recomendo demais. E eu queria então encontrar alguma outra série, né, que tivesse essa mesma pegada. Eu tentei assistir O Último Reino, mas logo no primeiro episódio eu não gostei, porque era tudo muito corrido. Logo no primeiro episódio, então, o Uhtred ele já é capturado, ele cresce ali com os nórdicos, já se tornando um homem, né, mais velho, logo no primeiro episódio. E logo no final desse primeiro episódio já vai acontecer um fato ali que vai direcionar o Uhtred, né, para uma vingança. Sendo que, na minha opinião, não tinha tempo suficiente ainda para a gente conseguir entender, né, os laços que haviam entre os personagens. Agora, isso é muito diferente no livro. Para você ter uma noção, tudo que acontece no primeiro episódio da série já está para mais da metade do livro. Então, no livro, a gente tem muito mais histórias desse convívio do Uhtred com a família do Ragnar e como ele foi se afeiçoando cada vez mais a eles, tendo até mesmo oportunidades de fugir, porém ele opta por permanecer então com os nórdicos, porque cada vez mais é ali que ele se sente em casa, é ali que ele sente que ele tem uma família de verdade. Até que, como eu disse, acontece um fato, que eu não vou dizer aqui exatamente o que é, mas que coloca o Uhtred então em um caminho de vingança, sendo que a partir deste fato, ele não sabe mais em que lado que ele pode confiar. Se nos nórdicos, os vikings, ou então em Alfredo, que é o rei de Wessex, e que tem por missão unificar todos os reinos ali para criar, de fato, a Inglaterra. E vale ressaltar que o próprio Alfredo, ele é uma figura histórica, real. Ele realmente existiu e teve muita participação nessa unificação dos reinos e na criação do que a gente viria a conhecer como Inglaterra. E o que o autor faz aqui então é adicionar esse personagem, o Uhtred, para contar um pouco de todo esse processo ali, de como foi então toda essa unificação, mas que ocorre ao longo de toda a saga, né, Crônicas Saxônicas. Então aqui é apenas o início de toda essa jornada. E uma coisa que eu achei muito legal para quem gostou, né, ali da série Vikings, é que nessa história nós acompanhamos os filhos de Ragnar Lothbrok fazendo as invasões ali dos reinos da Inglaterra. E uma outra diferença que eu acho que vale a pena pontuar é que no livro, o Uhtred, pelo menos nesse primeiro livro, né, ele é muito mais respeitoso, né, e muito mais consciente de seus atos, principalmente quando tem relação com o Alfredo, porque ele sabe então que aquele homem ali ele virá, né, a ser um rei da Inglaterra. Então ele sabe que ele tem que ir aos poucos, né? Ele não pode falar certas coisas para ele. E tem então esse respeito. Sendo que na série o Uhtred ele é muito mais
impulsivo, né, e petulante, mesmo em relação ao Alfredo. Mas eu recomendo tanto a série quanto o livro, porque toda a história, né, o desenvolvimento dos personagens e as lutas em si eu achei muito interessante. Bom, fica aqui então a minha recomendação para O Último Reino de Bernard Cornwell. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer sobre o livro, sobre a série, é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!